Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Airescast, um podcast sobre atualidades, cultura do escritório Aires da Moto. O objetivo desse podcast é trazer as informações do momento para os nossos clientes e demais ouvintes, sempre acompanhado de profissionais experientes que vão poder informar melhor sobre tudo que está acontecendo no mundo nesse momento. Hoje, o primeiro episódio do Airescast vai trazer o tema da 1, 2, 3 milhas. Nós vamos abordar a possível pirâmide financeira que aconteceu nessa empresa. Me acompanhando, a doutora Tamires Potter, especialista em propriedade intelectual e em direito do consumidor, e Cecília Antunes, uma cliente que sofreu com o que aconteceu com a empresa 1, 2, 3 milhas diretamente na pele. Então, em agosto desse ano, a empresa 1, 2, 3 milhas anunciou que suspenderia os pacotes promocionais comprados. Inicialmente ela restringiu para o final desse ano, mas tudo leva a crer que para o ano que vem também as pessoas que compraram não vão poder usufruir desses pacotes. Então, vamos começar compreendendo como é que funciona a 1, 2, 3 milhas. Então, Tamires Potter, como é que funciona esse modelo de negócios dessa empresa? Então, a 1, 2, 3 milhas, ela trabalha comercializando as milhas, não diretamente com o dinheiro do consumidor. Ela comercializa as milhas do consumidor para trocá-las pelas viagens, pelos hotéis, né, pelos voos. E também ela trabalha em parceria com a Max Milhas, que no caso é uma empresa que compra milhas do consumidor, né? Então, se você não quer fazer uma viagem, mas quer ganhar um dinheiro com as suas milhas, que ficam lá paradas, às vezes você não usa, até esquece que tem, você pode entrar no site da 1, 2, 3 milhas e em parceria com a Max Milhas, você é encaminhado para comercializar com a Max Milhas também as suas milhas. Então, tem esses dois modelos de negócio, que eles atuam em parceria, né? Tanto você comprando em troca das suas milhas, e aí 1, 2, 3 milhas vira como se fosse uma procuradora das suas milhas, ela troca elas pelas viagens, né? Pelo hotel, até aluguel de carro eles fazem, e eles prometem a longo prazo, nesse modelo de promo, que eles chamam no site promo, eles prometem a longo prazo que você vai viajar por um preço muito abaixo do praticado no mercado, né? Então, eles usam essa desculpa das milhas, né? Que são moedas de troca deles, e aí eles prometem para o consumidor que a longo prazo ele vai viajar por um preço assim, quase real. Mas esse pacote promo ele começa a ser vendido na pandemia, né? Exatamente. Não foi sempre uma política da empresa. Exatamente. Eles criaram isso para chamar a atenção, né? E para arrecadar o dinheiro que não estava sendo arrecadado na pandemia, para que futuramente, após a pandemia, né, após as coisas melhorarem, eles fornecessem o serviço. No entanto, eles não imaginavam que, após a pandemia, a procura ia crescer e não diminuir. E aí isso aumentou o valor de tudo que eles comercializavam. Perfeito. Cecília, você comprou o seu pacote de viagens em que momento? Foi durante a pandemia? Foi depois? Eu tive 2 experiências com 1, 2, 3 milhas. Eu acho que é legal falar isso, porque a minha experiência com eles sempre foi positiva. Quando foi no final de 2022, então a gente já não tinha mais a pandemia no auge, né, que foi 2020, 2021, eu comprei um pacote em agosto para uma viagem que aconteceu no dia 31 de janeiro desse ano. 30 de janeiro, mais ou menos, desse ano. Que foi uma viagem de ida e volta para Orlando. E aí eu comprei nesse esquema promo, que aí você compra, você escolhe o dia que você vai viajar e eles podem te enviar no dia que você escolheu, 24 horas antes ou 24 horas depois. Então é isso que eles justificam, ser mais barato para quem tem essa flexibilidade de data. Como eu tinha flexibilidade, eu comprei esse pacote e fiz a viagem. E foi excelente, eu recebi o voo, fui com mais 2 amigas, foi ótimo, a gente foi e voltou, não tivemos nenhum tipo de problema com eles. E aí, quando foi em junho desse ano, eu comprei outra viagem, também para o mesmo destino, para Orlando, para eu ir dessa vez com o meu namorado.
E eu comprei em junho pra gente em novembro. Então também não foi uma viagem que eu comprei com muitos meses, né, com anos de antecedência. Eu comprei em junho pra gente em novembro. Tinha tido uma excelente experiência, não tinha motivo nenhum pra eu não comprar. E aí foi quando, em agosto, acho que mais ou menos 2 meses depois que eu tinha comprado, eu vi uma reportagem na Globo de que não ia ter a viagem. Que eles falaram que quem tinha comprado tinha que trocar por pontos na plataforma. E aí eu falei, mas eu não recebi um e-mail, eu não recebi um WhatsApp, eu não sei se é verdade, só que ao mesmo tempo o Globo é um nome forte, assim, né, de trazer as notícias. E aí foi quando eu procurei o escritório aqui, os advogados do Aires da Mota, para poderem me auxiliar. O que a gente faz, né? Que a nossa reação como consumidor é essa. E você mencionou que você teve uma experiência bem sucedida com a 1 das 3 milhas. Fora 1 das 3 milhas, a gente sabe que no mercado tem outras empresas que trabalham nesse mesmo modelo, né? Você chegou a fazer algum negócio, comprar algum serviço de uma outra empresa? Eu tive, para aprender agora de vez a não comprar mais por promoção, aprendi. Na pandemia, eu tinha comprado em 2020, em abril de 2020, o auge da pandemia, eu tinha comprado pelo Hotel Urbano uma viagem também para Orlando, para ir com o meu namorado. E a gente comprou juntos. Eu lembro que a gente parcelou em 12 vezes. E aí era pra gente ter ido ano 2021. Aí 2021 ainda estava com pandemia, era pra ter ido ano passado. Aí ano passado eles não mandavam a passagem, era pra ir esse ano. E agora a gente está movendo também uma ação contra eles. Porque, de novo, né, a mesma questão, não viajamos. Tamires, você consegue notar similaridades entre o modelo de negócios do Hotel Urbano, que a Cecília mencionou que ela comprou e teve esse problema, e da 1 das 3 milhas, ou são diferentes, nada não se relaciona? Não, com certeza há. Porque eles utilizam o mesmo modelo de negócios, da mesma propaganda agressiva, inclusive, os dois usam um marketing agressivo, com preços irreais, com preços que a gente não encontra em lugar nenhum, mas a desculpa deles é essa, né? Que tem datas flexíveis, você paga antes, então tem aquele tempo para eles cumprirem o serviço. E no mesmo modelo de negócios, eles recebem dinheiro do consumidor naquele momento, só vai prestar o serviço depois. Então eles utilizam daquele dinheiro e quando vai prestar o serviço nem sempre está no valor que eles esperavam. Então o modelo do negócio, tanto o marketing, como eles se apresentam, o valor das coisas muito abaixo do valor de mercado é realmente muito similar. Muito similar. E quando você fala que é um valor muito abaixo, né, você considera que esse mercado, né, principalmente o mercado de compra e venda de milhas, né, que uma pessoa acumula uma determinada quantidade de milhas, vende para 1 das 3 milhas, você acha que esse mercado ele é sustentável? Ele se mantém ou ele é um boom que a gente viveu e que já está se mostrando? Eu acho que tende ao fracasso, né? Tá aí, todo mundo agora tá vendo que não é sustentável, porque você não consegue prever exatamente quanto que vai estar aquele serviço no momento da prestação. Como ela disse, eles ofereceram naquela data 24 horas depois, 24 horas antes. Quanto que isso muda de valor? Não vai mudar quase nada. Então, se tiver alto valor, eles vão ficar em déficit da mesma forma, entendeu? Na hora de prestar o serviço. Então, eu acho que não é nada sustentável, né? No caso, eles vão fazendo aquilo e vai virando uma bola de neve. Eles vão prestando aquele serviço, vai ficando em déficit e vai virando uma bola de neve, tanto com os outros consumidores. Eu acho que não é sustentável. Um ponto que eu acho até interessante comentar, porque o meu avô ele é proprietário de um hotel em Cabo Frio e ele também fez até uma reportagem recente que ele ele está com déficit absurdo com a URB de mais de 30 mil reais. Também prejudicado por conta desse modelo de negócio, que foram várias pessoas que compraram, que fizeram a reserva e que possivelmente pagaram para a URB, mas a URB não repassou esse valor para os empresários. Eu vejo, assim, né, eu trago um pouco a minha experiência como consumidora, mas a gente vê uma coisa que está prejudicando diversas pessoas nessa cadeia, né, empresas, negócios. Toda uma economia, né?
Aí, nesse caso, especificamente no que tange o direito do consumidor, né? Por exemplo, o que a Cecília pode esperar entrando com uma ação contra 123 milhas? Quais são os direitos que ela tem? O que ela pode pleitear na ação? Então, você como consumidora, você já, a partir do momento que a empresa, que o prestador de serviço não cumpriu a oferta que ele fez a você, o contrato, então isso já gera, conforme o Código de Direito do Consumidor, isso já gera para você um direito de receber a integralidade do que você pagou de forma atualizada. E aí também, dentro do processo, vai ser analisado pelo profissional, né, pelo advogado, se você tem direito aos danos morais, o que assim, realmente na maioria dos casos, e também danos materiais. Vamos supor que você se programou, você comprou mala, você comprou roupa, você comprou, né? Você até chegou a fazer o transporte para o aeroporto, que já aconteceu com alguns consumidores, e aí o seu bilhete não era válido. Você teve também dano material, não é só o dano moral e a devolução de valor integral, você teve o dano material. Então, isso tudo vai ser analisado, né, pelo advogado, pelo profissional, mas de cara você já tem direito à devolução integral do valor que você pagou de forma atualizada, porque eles não cumpriram a oferta. Agora, o consumidor pode querer também aceitar a promessa do voucher, da utilização no próprio site. O consumidor também tem essa opção. Não é só a devolução integral, também tem essa opção. Mas o consumidor saiba que ele já tem esse direito adquirido no momento do não cumprimento da oferta. Para mim nunca nem foi uma possibilidade aceitar o voucher, porque no caso da minha viagem, as 2 passagens de volta dava por volta de R$4.000. E aí quando eu pegava o voucher, você podia trocar dentro do próprio site, mas eu tinha que trocar em 4, 5 pacotes diferentes. Então eu tinha assim, R$100 de desconto numa passagem, R$500 em outra, R$300 em outra. Então eu não conseguia. Não era numa única viagem. Eu cheguei a cogitar, porque assim, foi até o que eu falei quando eu procurei vocês, né? Eu queria viajar. Eu não faço questão de nenhum valor de nada, eu só quero ir. Só quero a minha viagem. E aí a gente chegou a cogitar, porque a gente estava indo para fazer o enxoval, né? Do meu filho, que tá vindo aí. E aí a gente chegou a cogitar comprar a passagem pelo valor reajustado. E aí a gente chegou a ver pelo próprio site para tentar utilizar o voucher e a gente não conseguia porque era dividido por passagens. E pensando em outros sites, né, na possibilidade de comprar, a gente fica muito receoso como consumidor, porque eu não sei se eu vou receber. Se eu soubesse, não, semana que vem, até janeiro do ano que vem, a 123 milhas vai me reembolsar esse valor. Eu comprava outra passagem agora mesmo, pagando um valor mais caro, para pelo menos ir, porque eu sabia que eu vou receber. Hoje eu já me encontro num lugar que mesmo mesmo na justiça, mesmo numa ação contra eles, sinceramente, assim, sem esperança. Vou receber um dia e são R$4.000, né? Não é, pra mim, né? Não é tão pouco assim, então... De fato. E quando, por exemplo, a Cecília mencionou que ela vai fazer uma viagem para comprar um enxoval do bebê dela que está para nascer, ou seja, a gente está falando de uma emoção íntima aqui, dá direito ao dano moral. Você consegue mensurar, assim, eu sei que os casos são muito diferentes, mas a expectativa daquele cliente que precisa entrar com uma ação do valor do dano moral ou depende da casa? Então, isso depende também da nossa jurisprudência atual, do judiciário. A gente, quem sente, ele coloca, não tem nem valor, né? Mas como essa é a forma de fazer, ele coloca um valor e a gente entende que seja um valor realmente muito alto. São casos e casos. No caso dela, eu colocaria assim, porque a gente também tem que pedir, porque dependendo, tem que analisar cada caso. Quando o cliente ele paga custos, se ele se a gente puser um valor muito alto, ele também, no caso da perda, né, ele também vai pagar proporcional pelo que a gente pediu e não ganhou, e foi vencido. Então, a gente tem essa análise. Agora, por exemplo, eu ia fazer uma análise do caso dela, né, igual a gente fez aqui, eu colocaria entre 20 mil, algo assim. Por quê? Se a gente colocar muito alto, é esse risco que a gente corre, e também a gente sabe, a gente cria uma expectativa no consumidor, e a gente sabe que não é isso que o judiciário tem dado, entendeu? Então a gente tem que ser realista nesse momento. Só para esclarecer para quem não é da área do direito, quanto maior o valor da causa, você paga um valor de custas proporcional ao valor da causa. A não ser que você entre no juizado, né? Que em primeira instância você não vai pagar, mas se em sede de recurso, né, se for necessário, você vai ter que pagar as custas. Outra coisa que a Cecília mencionou, né,
que muitas pessoas que sofreram com 1, 2, 3 milhas estão pensando é a questão, poxa, será que eu vou receber? Né? E a gente agora está num momento em que a 1, 2, 3 milhas ela entrou em recuperação judicial. Mas a recuperação judicial foi suspensa, certo? Sim. Foi suspensa. Mas dentro da recuperação judicial, você acredita assim, como é que o consumidor ele é afetado por isso? De que maneira essa recuperação judicial afeta o consumidor da 1, 2, 3 milhas? E considerando essa dívida que no momento da entrada da recuperação judicial foi dita uma dívida na casa de 2,3 bilhões de reais. Ou seja, o número de credores da 1, 2, 3 milhas é gigantesco. Você considera realmente que a Cecília tem chances de receber esse valor que ela pagou? Então, a primeira pergunta, né, como a recuperação judicial, se ela for aceita, né, se o plano de recuperação judicial for aceito, como que o consumidor é afetado? Então, infelizmente, o consumidor é o último dos credores a receber. Tem uma ordem de recebimento dos credores, né? Ou seja, daqueles que têm valores a receber da empresa que está em recuperação judicial, e essa ordem, infelizmente, deixa os consumidores lá embaixo. Primeiro tem os créditos trabalhistas, depois os tributários, os com garantia real e depois os consumidores. Então, infelizmente, quando é aceito o plano de recuperação judicial, a empresa entra em recuperação judicial, todas as execuções, ou seja, o que a gente pode executar, o que é executar, né? A empresa tem um patrimônio, você tem um crédito a receber da empresa, né? E aí você pede para o juiz vender aquele patrimônio, né? Falando assim bem para vocês entenderem, vender aquele patrimônio para pagar a sua dívida, a dívida que a empresa tem com você. Essas execuções ficam suspensas na recuperação judicial. Então você não consegue receber nada da empresa. Por quê? A ideia da recuperação judicial é a empresa seguir aquele plano de recuperação para no final ela se restabelecer. Sim. Então isso tudo fica suspenso, né? Ela não vai pagar nenhuma execução. Então, como os consumidores são os últimos a receber, se chegar, né, na hora dos consumidores receberem e não tiver dinheiro, o que acontece? Vai ter que ser feito um rateio, e aí provavelmente os consumidores vão receber, se receber, menos do que pagaram. Então dessa forma, assim, né, não é bom, na verdade é bom para a empresa tentar se recuperar, né? Dizem que é bom para pagar, né, os consumidores, tem a pessoa de credores, mas para o consumidor, infelizmente, ele sai no prejuízo, né? E nesse caso que a recuperação judicial foi suspensa, porque eu acho que, assim, trazendo, né, dessa visão do consumidor, que a gente vai dando as informações. Então é uma hora assim, alguém conseguiu viajar e a gente já fica com esperança de, vai dar certo. Não, a gente teve a audiência, que foi agora. Eles não apareceram na audiência, então fica aquela situação, então não deu. Aí a recuperação judicial fala, pelo menos com a recuperação judicial a gente sabe que está sendo seguido um plano, daí expectativa é que mesmo que eu receba daqui a 10 anos, em algum momento esse dinheiro volte. A gente, né, fica como se fosse um investimento guardado. Mas, nesse caso que a recuperação judicial foi suspensa, o consumidor, né, eu no caso e outras pessoas que também estão sofrendo com isso, não tem segurança de que eles estão seguindo algum plano. Sim. E aí a expectativa de receber isso é menor, ela é maior? No caso, quem vai entrar no processo primeiro, como a recuperação está suspensa, as execuções voltam. Então, você tem que entrar, assim, depois que não cumpriram a oferta, Sim. Você tem que entrar com o seu processo o quanto antes, né? Com a esperança de ainda receber alguma coisa que eles tenham, né? Porque se voltar a recuperação judicial, fica suspenso, o processo vai ficar suspenso. Então, e aí eles vão ter que seguir aqueles planos com aquela ordem, os consumidores no último. Então, quando, nesse caso, né, nesse cenário que a recuperação está suspensa, você anda com o seu processo e aí você tenta executar de alguma forma. Entendeu? Infelizmente, são esses dois caminhos. E tem casos que não voltam, né? Eu estava vendo uma senhora que ela estava compartilhando que ela estava indo para o casamento do filho em Portugal. Então, assim, no meu caso, né, a gente já ficou com déficit porque não vai conseguir fazer o enxoval lá, mas nada que não possa ser feito aqui. Mas eu vejo que tem outros casos que são casos irreparáveis, porque a pessoa que juntou anos, comprou
e é uma data que, como que ele não vai casar de novo daqui a 2 anos, né? E aí, quanto maior o carregado de... O envolvimento emocional, né? O fato de ter perdido uma data importante, maior o dano moral. É assim que a gente vai dosando o dano moral, né? Todos são iguais. E quando a gente fala em recuperação judicial, há quem diga, isso tem sido muito comentado na própria CPI das pirâmides financeiras, que está analisando o caso 1, 2, 3 milhas, que a recuperação judicial teria sido uma estratégia da empresa, né? Partindo do pressuposto que ela teria de fato operado como uma pirâmide financeira. Nesse sentido, assim, você acredita que a recuperação judicial, pelo fato da empresa conseguir pagar os seus credores com descontos significativos, poderia de fato ser encarada como uma estratégia, partindo do pressuposto que foi de fato uma pirâmide, né? Eu não acredito que a empresa tenha planejado uma recuperação, assim, desde o início planejado que quando desse problema era só entrar com a recuperação judicial, porque também não é fácil assim, né? É complexo. Como a gente está vendo agora que foi suspensa, né? Exatamente, não é fácil. Até porque eles vão ter que nomear administrador judicial, que é uma pessoa que é responsável pelos pagamentos dos credores, enfim, não é uma coisa fácil. Então, não acho que a empresa vai ser fundada com esse objetivo. Sim, mas eu não acho que seja simplesmente uma estratégia de negócios. Eu acho que a recuperação judicial é uma estratégia de negócio para ninguém. Mas acredito partindo do pressuposto da boa fé. Mas acredito que seja sim uma saída um pouco mais fácil do que da besteira que eles fizeram. Entendeu? Eu acho que é uma saída um pouco mais fácil, porque tem uma ordem, né? E os processos ficam suspensos, enfim. Mas eu acho que esses sócios, né? Esses empreendedores, eu acho que eles têm essa liberdade de tentar errar e tentar de novo, porque eles têm muito dinheiro. Então, eu acho que assim, beleza, a gente bota a empresa em... Eu também acho que tem esse lado, bota a empresa em recuperação judicial, enfim, é complicado, mas eu não acho que tenha sido assim, planejado. Né? Porque na própria CPI, por estudos e por investigações feitas pela própria CPI, eles identificaram que semanas antes de agosto de explodir toda essa questão, os sócios transferiram aproximadamente 13,5 milhões de reais do caixa da empresa para contas pessoais de parentes e deles, né? Então a gente fica com essa pulga atrás da orelha e também se pergunta, né? Como de fato esses sócios, será que eles podem ser responsabilizados criminalmente pelos seus atos, né? Porque na própria CPI também se comentou que eles teriam cometido estelionato, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta. Inclusive, se comenta na própria CPI de uma organização criminosa. Então, é possível essa responsabilidade criminal? Não, com certeza é possível. Se isso tudo for apurado, estelionato, e também se for apurado, inclusive, como foi, né, já apurado, que eles transferiram o dinheiro para contas pessoais, pode haver até a desconsideração da personalidade jurídica, que é desconsiderar apenas os bens da empresa e chegar aos bens dos sócios. Então, realmente, eles fizeram uma fraude aos credores, se chama fraude aos credores, e isso sendo comprovado, a desconsideração da personalidade jurídica. Então, o processo, você está cobrando 1, 2, 3 milhas, mas aí quando há a desconsideração da personalidade jurídica da 1, 2, 3 milhas, você consegue alcançar os bens dos sócios, né? Porque o processo é contra 1, 2, 3 milhas, você fica adstrito os bens deles. Mas quando é comprovada essa fraude, você consegue acionar os bens dos sócios, entendeu? Então, o fundador também tem essa alternativa, né? Dentro do processo. Cecília, ouvindo, né, o que você fala aqui nesse podcast, os problemas relacionados à empresa, você, como consumidora, você chegou a comentar isso um pouco antes no podcast, mas você se vê segura para, por exemplo, comprar passagens agora com empresas similares, que até agora não apresentaram problemas, por exemplo, a Booking. Mas, de certa forma, é uma empresa que comercializa em parâmetros similares com o das 3 milhas e com o próprio hotel urbano. Como é que você vê isso? Você se sente confiante? Não me sinto. É aquilo que a gente vivencia, que o barato sai caro, né? Foi um barato que saiu
bem caro para mim, no caso, tendo duas viagens aí, vamos colocar um valor de R$ 6.000 em média, que eu praticamente perdi, considerando o investimento nas duas empresas, meu e do meu namorado, né? Então, como casal, em torno de R$ 6.000, 7.000, que a gente não sabe se um dia vai recuperar. E hoje eu não me sinto confiante. Confesso que me sinto insegura até de investir comprando direto com a companhia aérea, ainda me dá agora insegurança. Porque a gente fica... o mercado do turismo, ele está muito instável, né? Ele passou por um momento muito difícil na pandemia, está se recuperando, mas tentando, e a gente está vendo uma empresa explodir atrás da outra. Então a gente fica com receio até de, assim, isso vai chegar na companhia aérea? A gente vai, agora quando eu for comprar alguma coisa, faz sentido? E aí já vem, eu acho que o movimento da gente, como consumidores, buscar cada vez mais agências de turismo, agências de viagem que conseguem te dar um respaldo. Então, às vezes a gente vai investir um pouco mais, né, porque tem toda uma porcentagem, mas a gente acaba tendo uma segurança maior também de que vai viajar. Então, antes que eu tinha um pensamento de que só viaja por agência de viagem que não consegue comprar por conta própria, né, ou não quer, não tem essa vontade, hoje eu já vejo como uma segurança muito maior e como uma oportunidade de negócio também para quem está nesse meio de turismo, que a gente vê essa crescente das agências com toda essa situação. Perfeito. E um comentário que você fez, né, que é o barato que sai caro, né? E a gente tem observado recentemente um aumento exponencial dos preços das passagens aéreas, né? E a gente percebe no momento que as companhias aéreas brasileiras, em termos de voo doméstico, a gente não tem uma companhia low cost, né? E eu acho que é nesse cenário que surge, né, não sei se vocês concordam comigo, que surge a 123 milhas, a Uber, oferecendo passagens extremamente atraentes para um consumidor que olha para um site da Gol, da Azul, das empresas de maior renome, e vê passagens extremamente caras para trechos curtos, no Rio, São Paulo, Rio, Minas. Então é uma situação bem complicada, né? E para o brasileiro que quer viajar, fica pesado no bolso. É aí que eles aproveitam, né, com esse marketing de que vai popularizar as viagens aéreas, você vai conseguir uma vantagem, né, excessiva, porque acaba que o valor é muito diferente, né, e lá na frente eles acabam conseguindo cumprir com aquilo, com aquela oferta. Então é aí que eles conseguem os consumidores, mas na hora de, né, cumprir com a oferta, nada é mágica, não existe mágica. Eles têm que comprar das companhias. E é uma pena, porque eu acho que eles trabalham, todas essas empresas de viagem, elas estão trabalhando muito com o sonho das pessoas, né? Então, o sonho dessa senhora que queria ir para Portugal, o meu namorado, ele nunca andou de avião, então foram duas frustrações de que seria a primeira oportunidade andando de avião, conhecendo outro país, vivenciando coisas que nunca foram do alcance dele em outras situações, em outras circunstâncias, e que agora seriam, porque, né, exatamente por conta dessas empresas que deram essas oportunidades. E aí você vê, por exemplo, no meu caso, a primeira experiência que eu tive com 123 milhas, super bem sucedida, excelente, tive uma ótima viagem, né, realizei um sonho de estar com duas grandes amigas, comemorando a formatura da faculdade e tal. E aí, querendo realizar, né, esse sonho, proporcionar isso para outras pessoas do meu convívio também, a gente faz um investimento, cria toda uma expectativa, porque não é só o dinheiro, né? É todo um sonho, é toda uma expectativa. E aí acaba gerando uma frustração. E aí acaba que a gente vê outras companhias aéreas e outras empresas de turismo que tem valores que às vezes a gente não consegue sair do país, ou até um voo doméstico a gente não consegue nem ver a possibilidade de ir, porque é o valor que a gente às vezes ia pagar na viagem inteira, né? Então isso que é triste. Perfeito. E, Tamires, assim, como é que você vê, partindo agora, o que poderia ter sido feito para prevenir? Muito se fala que esse mercado ele não era bem regulamentado, principalmente no que tange essa compra e venda de passagens aéreas por meio de milhas. Você enxerga dessa forma também?
Sim, hoje em dia no Brasil não há regulamentação para a comercialização das milhas. Então, infelizmente, as leis, as proibições, as regulamentações não estão aí à toa. Elas previnem esse tipo de coisa, entendeu? Elas tentam prevenir esse tipo de coisa, o jeitinho, a propaganda que, querendo ou não, foi enganosa. Então, essa regulamentação eu acho importante para evitar esse tipo de coisa, para evitar tanto essas empresas, esses empresários oportunistas, quanto frustrar tantos consumidores assim, entendeu? Então, eu acho que a regulamentação no Brasil é necessária. Já veio o caso da UB, não era por milhas, mas agora, assim, com 1, 2, 3 milhas, tá na cara. A gente precisa dar uma atenção para isso. Porque, infelizmente, eles fazem da forma que eles querem, comercializando da forma que eles querem, não há regulamentação nenhuma, fazem ofertas absurdas que, no caso, vai criando aquele déficit na empresa. Por exemplo, a primeira viagem dela, às vezes, cria um déficit, né? Essas viagens nesse período, às vezes eles não conseguiram pagar essas viagens, né? Deixaram de pagar hotéis, deixaram de pagar companhias, ou pagaram e ficaram no vermelho, né? Utilizaram do caixa, né? E aí, que depois acabou, né, causando essa sua frustração mesmo de outros consumidores. Perfeito. E essa questão das milhas, né? É engraçado, não sei vocês, mas eu, às vezes, quando vem aquelas propagandas do YouTube, pessoas falando que ficaram milionárias vendendo milhas, e aí você vê o quanto o mercado é desregulado, né? E infelizmente, há quem acredite. Tanto que, né, vai conseguir vender milhas e ficar milionário, e é difícil realmente acreditar que esse mercado seja sustentável. Mas então, eu acredito que a questão ela ficou bem, debatemos bastante, a questão ficou bem, né, clara, espero, para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente e nos vendo. Então, eu agradeço. Introduzir um pouco no tema, né, tanto do lado do consumidor quanto do lado jurídico disso tudo. Eu acho que ficou bem explicado. Agora o consumidor ele sabe mais ou menos o que ele pode fazer, né, qual caminho que ele deve tomar, o que ele precisa fazer. Não tá tão perdido assim. Perfeito. Meu agradecimento a vocês pela presença, a doutora Tamires Potter, Cecília Antunes, e até o próximo Arescast.